Olá, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para meditar um pouquinho na palavra de Jesus. 15 minutos com Jesus, amém? E eu convido você para nesse momento entrar em espírito de oração comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que entramos agora na Tua presença, Senhor. Primeiramente quero agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de falar da Tua palavra através desse meio de comunicação. Peço Sua bênção na vida daquele que me ajuda a fazer esse programa, Senhor. Peço agora, meu Deus, clareza de expressão e que o Espírito Santo de Deus esteja dando todo o entendimento necessário a todos aqueles que nos assistem. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Então hoje vamos continuar estudando o livro de Tiago, a Epístola de Tiago. E vamos continuar falando sobre a falsa religião, que nós já tínhamos no nosso encontro anterior iniciado. Falsa religião. O que seria isso? Nós sabemos que religião é uma busca de Deus, é uma forma de se buscar a Deus. E muitas pessoas buscam a Deus das formas mais diferentes. E costuma até dizer que todo caminho leva a Deus. Não é verdade. É preciso entender que só existe um caminho. E foi o próprio Jesus que disse: eu sou o caminho, não tem outro caminho. Se não for através de Jesus, nós não chegamos até Deus. Mas hoje nós estamos falando de uma falsa religião, que é um caminho tortuoso que a pessoa busca para chegar até Deus. Muitas vezes ele professa a fé, ele diz que crê em Jesus o Salvador. Às vezes ele até se diz crente, eu sou evangélico, eu creio em Jesus. Mas muitas vezes ele está andando por caminhos tortuosos, né, que não vai levá-lo até Deus. É disso que nós vamos falar hoje, de uma falsa religião, de uma forma errada de se buscar a Deus. Por quê? Porque são interferências, coisas que impedem, né, de chegarmos até Deus. Amém? E hoje nós estamos lendo no capítulo 2, né? Vamos começar no capítulo 2. E eu quero ler com vocês de 1 até o 9, para que depois a gente possa refletir sobre esta palavra. E diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentares para o que traz o traje precioso, e lhe dissertes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e dissertes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, irmão, é grave essa postura daqueles que se diz cristão, aqueles que se diz religiosos, mas que religião é essa em que a pessoa faz acepção às pessoas, que não ama o próximo como a ele mesmo? Então nós vemos que existem muitas pessoas que estão muito presas às aparências, ao status. Então quando ele vê alguém que ele julga importante, até porque os valores desse mundo
estão mudando, né? Ou seja, há uma total distorção a respeito de valores, né? E nós temos mesmo um sistema de valor terreno, mundano, totalmente prejudicado com relação à questão do que é valor para Deus, do que importa para Deus nas nossas pessoas. Mas muitos veem no próximo uma aparência, uma postura. Se a pessoa é bonita, se ela está bem trajada, se ela está com uma apresentação assim muito agradável, com joias, ele dá um lugar de honra para essa pessoa. Mas se chega alguém, talvez mal vestido, com pouca aparência, com a aparência prejudicial, né, ao visual daquele que dá um valor extraordinário às aparências, a palavra diz que as aparências enganam, mas este então, ele não o coloca em lugar de honra, ao contrário, em desonra, né? Ele humilha muitas vezes essas pessoas, mas Deus está vendo. E isso é muito triste, e Deus se incomoda muito com a postura dessas pessoas que fazem, então, acepção aos seus irmãos, porque são todos filhos de Deus e todos merecem respeito. Então, esse é um dos fatores importantes que Deus nos chama atenção. Não vamos olhar mais para as aparências da pessoa, não vamos olhar mais para o status da pessoa, porque essa importância social, ela é relativa. Lógico que nós vamos respeitar, sim, a hierarquia. Se chega uma autoridade, ela merece o nosso respeito, mas isso não implica no menosprezo pelos outros que estão perto, né? E existem pessoas que são tomadas por essa questão. Elas ficam, às vezes, até desequilibradas, ficam nervosas, porque estão perto de alguém muito importante. Mas quem é importante para você? Todos os seres humanos são para nós igualmente importantes, não há distinção. Tanto faz ser pobre como rico, bonito, feio, estar bem vestido ou estar mal vestido. Isso não pode fazer diferença para nós em relação ao tratamento que nós devemos dar a essas pessoas, sob o aspecto de honrá-la, de respeitá-la e a dignidade moral que ela merece e que a todos se exige. Amém? Continuando ainda aqui, no versículo de 10 a 12, diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Irmãos, as leis de Deus, elas devem ser observadas na sua totalidade. Porque se nós deixamos de cumprir um mandamento de Deus, os outros também se tornam inválidos, né? Nós ainda falávamos sobre o amor ao próximo, o respeito ao próximo. Ainda que você cumpra os outros mandamentos de Deus, mas você não tem o amor ao próximo, no respeito ao próximo, todos os outros mandamentos também já foram desrespeitados. Então ele nos chama a atenção aqui de que nós não podemos infringir nada, em nada, aquilo que Deus nos manda fazer, não é verdade? As leis, elas foram feitas para nos favorecer. Nós não estamos aqui para servir a lei, mas é a lei que está para nos servir, né? Mas nós sabemos que quando nós não respeitamos uma das leis de Deus, todas as outras leis também, praticamente se tornam sem efeito, não é verdade? Então,
essa questão é muito importante. E tem pessoas que se dizem religiosas, dizem que são tementes a Deus, mas a gente vê ela sempre transgredindo as leis de Deus. Ela está sempre desrespeitando as ordenanças do nosso Senhor. Então, quem desrespeita a lei, também não respeita a Deus. É como na sociedade. Se nós não respeitarmos a lei de trânsito, passarmos com um sinal vermelho e atropelarmos uma pessoa, ao infringir essa lei, nós já cometemos uma série de pecados. Talvez a pessoa tenha morrido, né? Ou machucada, ou destruído outro carro, que pessoas às vezes que nem vai poder pagar aquele conserto. Então veja quantos danos a gente causa em consequência do desrespeito. Não passe com o sinal vermelho. A mesma coisa acontece nas leis de Deus. Se nós transgredirmos uma das leis, outras coisas também serão prejudicadas. Amém? Ainda com relação à falsa religião, né? Pessoas que fazem acepção de pessoas, pessoas que desrespeitam as leis de Deus. Nós temos também pessoas muito duras de coração, pessoas que não têm misericórdia, não têm clemência, porque nós verificamos que sempre nós estamos pedindo misericórdia de Deus nas nossas vidas. A todo instante nós estamos buscando a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa. Mas a pergunta é: quantas vezes nós perdoamos os nossos irmãos? Quantas vezes nós temos misericórdia dos nossos irmãos? E no versículo 13 ficou claro isso, porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Aqui no versículo 14 e 16, também ele fala: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Quantas vezes a gente vê pessoas muito necessitadas abordando um crente, e o crente fala: vou orar para você, irmão, né? E é muito comum também a gente ver gente se apegar àquele versículo que diz: eu não tenho ouro, né? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho vos dou. Maravilha, eu tenho Jesus Cristo, não existe nada melhor para dar para a pessoa que Jesus Cristo, e orar por ela. Mas, irmão, se você tem o pão, por que não reparte o seu pão? Jesus disse também, quando ele disse que aquilo que fizeste a mim, né? Quando eu estive na cadeia, quando eu estava sem roupa, me vesti, e a pessoa fala para Jesus: mas quando foi, Senhor, que nós te vimos com fome e te demos pão, ou sem roupa e te vestimos? Quando fizeste a um dos pequeninos. Então, quando nós fazemos a caridade, a misericórdia a um dos pequeninos, é a Deus que nós fazemos. Então, é importante sim orar, falar, ler a palavra para aquele que vem te procurar necessitado de alguma coisa. Mas se você tem essa coisa, se você pode suprir a necessidade do seu irmão e não está fazendo, então, meu querido, alguma coisa está errado com a sua religião, né? É uma falsa religião. Aquele que não sabe dividir o pão, aquele que não sabe ajudar o próximo quando ele está necessitado. Amém? Ainda aqui, no versículo 17 e 18, diz: assim também a fé, se não tiver a obra, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem a tua obra, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Irmãos, eu não posso ver uma pessoa que se diz crente, que se diz cristão, que segue a Jesus, que tem religião, mas eu não vejo a obra nele. Não vejo mudança de comportamento, não vejo atitudes, eu não vejo frutos do Espírito. Então, cadê as obras? Cadê a parte do homem? Né? Porque nós verificamos que todos que alcançaram pela fé grandes coisas com Deus, eles tiveram obra.
Abraão é conhecido como o pai da fé. Quando ele levou Isaac para ser sacrificado, era obra, porque ele tinha tanta fé em Deus que ele disse assim: eu não volto sem ele. Quando nós voltarmos, porque ainda que morto, Deus ressuscitaria Isaac. Essa era a fé dele. Então, ele não negou a sua parte em oferecer, em levar. E nós, que estamos mostrando de obra? A fé sem obra é realmente morta, né? É preciso a nossa parte. Amém? Mas o tempo já esgotou, mas eu não terminei. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro falando de uma falsa religião. E eu convido você para estar conosco. E oro agora, Senhor meu Deus, dá discernimento a cada um de nós, sabedorias do céu, meu Deus, para que pratiquemos boas obras, para que pratiquemos a caridade, porque Jesus disse que a verdadeira religião é o amor. E se não houver amor, de nada adiantaria. E o amor, ele é representado pelas nossas obras, Senhor. Embora a obra só não possa salvar ninguém, mas é a nossa fé, é o crer em Ti que nos leva a praticar as boas obras e ganhar a salvação. Obrigado, Jesus. Agora fica, Senhor, com cada um que nos assiste e você medite nessa palavra, em nome de Jesus. E não se esqueça, vamos continuar no próximo encontro, amém? Fica com Deus.